Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala hoje sobre direito do consumidor e também direito eleitoral. A vinda ao Brasil de observadores internacionais para as eleições divide a opinião política. Já o debate sobre o voto impresso deve continuar ao longo do ano. No direito do consumidor, a concentração de empresas é um desafio à melhoria do atendimento. Os assuntos que mexem com o dia a dia dos brasileiros agora no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o advogado especialista em direito eleitoral e também em direito do consumidor, Dr. Arthur Rolo, consultor aqui da Jovem Pan. Doutor, como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan, por estar sempre conosco para orientar e explicar todas as informações para os nossos ouvintes e espectadores. Muito bom receber o senhor aqui no Diálogo Jovem Pan. Como vai? Olá, Tiago, é um prazer estar com você mais uma vez e conversar com os seus telespectadores. Estou à sua disposição para atender aos questionamentos. Bom, doutor, temos muitos assuntos, né? Primeiro a gente começa falando sobre o direito eleitoral. A semana passada foi muito agitada, principalmente em relação a esse debate sobre olheiros internacionais, integrantes da União Europeia até, que poderiam estar aqui no Brasil para acompanhar as eleições. Claro que o senhor é uma pessoa muito técnica, mas a gente sabe como que esse assunto foi politizado aqui no Brasil nesses últimos anos. O senhor acha interessante ter uma observação internacional aqui no Brasil? A observação eleitoral é tradição nas eleições mundiais. Sempre em todas as eleições, o Brasil é convidado para mandar observadores eleitorais. Eu tenho vários amigos que já foram observadores eleitorais em eleições. Isso já aconteceu recentemente esse ano. Eu lembro da Colômbia. Então, essas observações internacionais são comuns e são importantes para que o mundo veja o sistema eleitoral. Então, isso acontece no inteiro, isso também sempre aconteceu aqui no Brasil, é uma tradição mundial e é uma forma do mundo reconhecer as eleições. Inclusive, quando existem problemas nas eleições, Thiago, é comum que os observadores eleitorais se retirem. Às vezes já aconteceu dos observadores estarem lá na eleição e perceberem problemas, e aí, diante dos problemas que eles presenciaram, eles quiseram apontar e aí o país não aceitou e eles se retiraram. Então, isso é importante para dar mais transparência para as eleições no mundo inteiro. E, doutor, sobre essa discussão em relação à urna eletrônica, né? Eu lembro que eu fui mesário na época da cédula ainda, né? E o senhor sempre aqui na Jovem Pan fez uma defesa enfática sobre a urna eletrônica. Por que há tanta desconfiança em relação às urnas do Brasil? Tem aquela discussão que se as urnas fossem boas, os Estados Unidos usavam, mas de que forma é possível tecnicamente falar sobre a urna eletrônica nesse momento tão importante para a eleição, para a democracia brasileira? Para quem é entusiasta do modelo americano de eleição, basta ver a última eleição em que o Trump discutiu o resultado e não tinha urna eletrônica, né? Tem aquele sistema arcaico de votação americano. Eu já tive em algumas eleições americanas lá por conta própria, observando o sistema de votação, e é algo bastante retrógrado. A votação pelo correio deu um problema enorme. Então, o modelo americano, que é considerado um modelo de democracia, não serve para nós. Nós estamos na frente. É ruim, Tiago, como você fala, é ruim a gente dizer que a gente presenciou a eleição em cédula, porque a gente entrega a idade. Eu, assim como você, eu cheguei a fazer recontagem na cidade do Guarujá em uma eleição em cédula de papel. É um negócio absurdo de trabalhoso. Eu cheguei a fazer recontagem na cidade de Joanópolis, lá na zona eleitoral de Tuiuti.
também cédula de papel. Então, cédula de papel dá um problema enorme. Meu pai foi mesário em várias eleições, ele falava do problema da queda de linha, quando você ia passar a votação no mapa, você poderia alterar, ninguém percebia. Então, a votação no papel, ela tem muito mais problemas do que a votação eletrônica. A votação eletrônica pode não ser perfeita e eu acho que dá para melhorar a transparência. Por exemplo, eu defendo já pelo menos 2 eleições, que seja colocado imediatamente na internet, sejam colocados na internet todos os boletins de urna. Então, terminou a votação, coloca o boletim de urna já na internet, disponível para quem quiser acessar. Dá para fazer isso, por exemplo, colocando um código de barra, e qualquer pessoa com um aplicativo que pode ser disponibilizado pela própria Justiça Eleitoral fazer uma totalização paralela, se quiser. É óbvio que numa eleição presidencial, uma totalização paralela vai dar um trabalho danado, vai ter um custo alto. Mas as campanhas presidenciais têm condição de fazer esse acompanhamento paralelo. Olhando boletim de urna para o boletim de urna, porque qualquer fraude ela tem que ser colocada em cada urna eletrônica. É um negócio muito complexo. Depende de uma conspiração de várias pessoas, não é uma pessoa só que controla isso. Então, eu que já vivencio o sistema eleitoral eletrônico há alguns anos, desde o início, eu não vi nada ainda para desconfiar. Eu acho que dá para melhorar a transparência e o TSE vem buscando fazer isso. Doutor, o senhor fala sobre o boletim de urna. Acho que é importante a gente explicar para o nosso ouvinte espectador o que é o boletim de urna e qual a diferença para o voto impresso, que houve uma tentativa do Congresso de votar, mas não prosperou, e agora nesse ano eleitoral os integrantes, os políticos voltam a discutir, os que defendem, claro, o voto impresso, voltam a falar sobre esse tema. Quais seriam as diferenças e se o senhor concorda com o voto impresso ou não? Bom, na urna eletrônica, como é que funciona aí para o pessoal de casa entender? Quando é aberta a votação, é emitida a zerésima. O que é a zerésima? A zerésima é a lista das pessoas que constam da urna eletrônica como candidatos com 0 votos. Então, é emitida a zerésima dizendo que a urna está sem qualquer voto no início da votação. Aí as pessoas vão votando. No final do dia é emitido o boletim de urna, que é justamente a apuração daquela urna eletrônica específica. Esse boletim de urna é levado para uma central de totalização e esses votos são totalizados. Como tem um flashcard também dentro da urna eletrônica, o boletim de urna e o flashcard são levados para o local de apuração mais próximo, para a central de apuração mais próxima, e esse flashcard é inserido no local de apuração e transmitido via intranet, não é internet, é intranet, para o Tribunal Superior Eleitoral que faz a totalização. Então, o boletim de urna é o resultado das votações feitas naquela urna, quem saiu eleito naquela urna, quem recebeu votos naquela urna. E aí você fez uma outra pergunta? Sim, em relação ao voto impresso, né? Se o senhor defende ou não, o que seria de diferente em relação ao voto impresso e também no caso desse papel que é impresso ao fim da votação e também tem a zerésima, como o senhor bem citou. Bom, em relação ao voto impresso, obviamente para não quebrar a segurança do voto do eleitor, porque isso ia permitir a compra de voto e ia quebrar o sigilo do voto do eleitor, não pode ser emitido um comprovante impresso da votação para o eleitor votar para a casa dele. Então, o que havia sido feito em matéria de voto impresso? O eleitor vota, imprime o voto na urna eletrônica e caminha dentro da própria urna eletrônica em um local transparente para ele conferir o voto e depois cai na urna para, se for o caso, ter uma conferência física. Então, a gente teria o registro eletrônico e teria o registro em papel para, se fosse o caso, fazer a recontagem no papel. Então, se houvesse qualquer problema entre o voto lançado eletronicamente e o voto impresso,
o eleitor iria presenciar essa disparidade, ia dar mais transparência, ia dar mais confiança. Eu, particularmente, sou a favor. Agora, um problema sério em relação a isso é que todo mundo que tem uma impressora em casa sabe que impressora às vezes engasga, engole papel, trava, às vezes o papel sai impresso de uma forma errada, sai borrado. Então, isso ia acontecer também com a urna eletrônica. Vamos supor que meu voto saísse borrado. Eu ia reclamar e ia travar a votação de todo mundo, ia ter que substituir. E não ia ter urna em quantidade suficiente para substituir, porque esses problemas iam ser bem mais frequentes do que aqueles problemas que as urnas eletrônicas têm hoje. Então, por isso o TSE, já antevendo esse problema de ordem prática, não resistiu bravamente aí a este voto impresso. Eu, particularmente, acho que ia dar mais transparência, mas acho que ia dar problema também no plano prático. Aí ia ter que votar, de repente, até no papel, porque não ia ter urna eletrônica suficiente para substituir. Doutor Arthur Rolo, para fechar sobre esse assunto de eleições, né? Eleições agora 2022, a Jovem Pan vai fazer uma ampla cobertura. Essa discussão sobre as notícias falsas. Em 2018 foi uma eleição em que nós nos deparamos com essas transmissões em massa pelo WhatsApp, pelo Telegram, por outros aplicativos, e houve um esforço muito grande do TSE nesses últimos tempos para se discutir esse assunto. O Congresso Nacional também discute esse PL das fake news. De que forma é possível obter um consenso e um meio termo em relação a tudo isso, hein, doutor? Bom, fake news é um problema sério, a desinformação. A informação é um elemento essencial para o eleitor bem escolher os seus candidatos. Se é divulgada uma informação falsa a respeito de um candidato, esse candidato sai prejudicado. Se é divulgada uma informação falsa a respeito da urna eletrônica, há descrença no processo de votação, consequentemente, menos pessoas vão votar. Mas vou contar uma historinha real de fake news que aconteceu aqui numa cidade da Grande São Paulo, que ocorreu da seguinte forma: um candidato estava liderando as pesquisas e aí, na véspera da eleição, o adversário dele contratou um telemarketing para dizer que estava pedindo voto para o candidato que estava liderando as pesquisas e começou a ligar para as casas das pessoas de madrugada através de robôs com gravação. E ligou para uma quantidade imensa de pessoas. E o que aconteceu? Que esse modo de proceder na véspera da eleição acabou modificando os votos. Aquele candidato que estava muito na frente nas pesquisas, em primeiro lugar, perdeu por uma diferença ali inexplicável. Isso aconteceu. A gente já viu casos também de ligações de telemarketing, ligando para a pessoa, falando, não, fingindo ser uma pesquisa, falando, olha, você sabia que o candidato tal roubou, que o candidato tal bateu na mulher, que o candidato tal fez tal coisa que ele não havia feito? E isso desequilibrou também o resultado da eleição. Então, essas fake news, essas notícias falsas, não são de hoje, são de anos. O grande problema agora que a gente tem com a internet é a rápida disseminação. Por isso que o TSE fez questão de fazer parcerias com os aplicativos de mensagens, com as redes sociais, para tentar barrar o disparo em massa de mensagens, para tentar minimizar os prejuízos aí da remessa em massa. Então, esse é um problema que não vai ser resolvido. Esse problema começou desde que a internet começou a existir. O Maluf, no começo da internet, já teve problema com notícia falsa veiculada, inclusive em sites estrangeiros. Isso existe desde a internet, agora está disseminando mais rápido e a tecnologia e a justiça eleitoral vão ter que correr atrás permanentemente disso para ir minimizando os efeitos. E a Justiça Eleitoral agora, por exemplo, está disponibilizando uma fonte oficial de informações da eleição. O próprio eleitor se cadastra
nas notícias do TSE para ter notícias corretas sobre as eleições. Isso ajuda, mas notícia falsa vai continuar circulando e o eleitor vai ter que saber distinguir o falso do verdadeiro. Bom, e aproveitando já que o senhor falou sobre as pesquisas eleitorais, existem inúmeros projetos no Congresso que tentam proibir a divulgação dessas pesquisas a poucos dias do primeiro ou do segundo turno da eleição, enfim, para que não haja influência nos eleitores. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que a pesquisa eleitoral influencia o eleitor, sim? E nessa discussão política que nós vamos tendo nos últimos anos, o senhor acha que as pesquisas também caíram em descrédito? Há muita crítica em relação às pesquisas? Bom, Tiago, em tempos em que se reclama tanto de que não devem ser tolhidas as liberdades, me parece exagerado proibir a divulgação de pesquisa. Já existe a proibição de divulgação de enquetes, mas as pesquisas são uma forma de liberdade de expressão, uma modalidade de liberdade de expressão e, enquanto tal, não devem ser tolhidas, na minha opinião. O grande problema é a importância que os brasileiros, e não são só os brasileiros, em outros lugares do mundo isso acontece também, mas aqui no Brasil, muitos votam com base nos resultados das pesquisas, praticam o que é chamado de voto útil, deixam de votar no candidato da sua preferência porque acham que ele não tem chance de acordo com as pesquisas, e o que precisa ser dito é que a pesquisa é primeiro um retrato do momento, e o retrato de hoje é diferente do retrato de amanhã. A gente tem visto nas pesquisas presidenciais a alteração dos cenários, está tendo a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas os cenários estão semana a semana se alterando. Então, primeira coisa, a pesquisa é uma fotografia do momento. Outra coisa que precisa ser dita é que, por mais que tenha um método científico, um método atuarial, a pesquisa é uma amostra. E não necessariamente a amostra da opinião dos eleitores vai significar o que o todo dos eleitores vai pensar. E tem muita gente, as pesquisas são realizadas aí até a véspera da eleição, e tem muita gente que decide o voto justamente nesses momentos finais. Tem muita gente que fica indecisa e que às vezes ia votar no candidato, muda para o outro. Então, isso justifica uma disparidade grande entre os resultados das pesquisas e os resultados da eleição. O que a gente tem que fazer é acreditar menos em pesquisa e votar de acordo com as nossas convicções em quem a gente acredita que é o mais preparado ou menos pior para ser o nosso representante. Sem dúvida. Doutor Arthur Rollo, o senhor foi secretário nacional do consumidor e há muitos anos milita nessa área de direito, de defesa do consumidor. O senhor acompanhou toda a elaboração do Código Brasileiro do Consumidor, que foi um código importantíssimo. Hoje as pessoas reclamam, aqui na Jovem Pan, diariamente a gente recebe ligações, e-mails, mensagens de pessoas reclamando de empresas, reclamando de telemarketing, e a pandemia acabou apressando um pouco o uso da tecnologia para atender os consumidores. Muita gente comprou coisas pela internet e hoje em dia você muitas vezes liga para um telefone para uma empresa, você nem fala mais com as pessoas, você fala com um robô. O que o direito do consumidor avançou nesses últimos anos e o que ainda precisa avançar? Essa pergunta é complexa, valia um novo programa, né, doutor? Com certeza daria para a gente fazer um novo programa, mas agora, recentemente, saiu um decreto do SAC, decreto dos serviços de atendimento a clientes. Aquele decreto 6.523, então em vigor, ele foi modificado por um novo decreto. Este novo decreto, ele enfatiza a questão dos atendimentos eletrônicos, mas eu diria para você, Tiago, que piorou, que a vida do consumidor piorou. Hoje, ainda existe o atendimento telefônico, porque a gente fala em atendimento via internet, mas a grande verdade é que a gente vive em uma bolha. Tem muitos lugares do Brasil em que a internet não chega. Você lembrou da época que eu fui secretário nacional do consumidor? Eu lembro que eu fui para o Amazonas, queria levar o site oficial da Secretaria Nacional do Consumidor, o www.consumidor.gov.br,
e não tinha internet para a gente subir os dados. Então, um desafio era subir os dados sem internet, para quando tivesse internet, efetivamente esses dados poderem ir para o sistema da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, o atendimento telefônico ainda precisa ser feito, o atendimento via internet, via WhatsApp, via Telegram, via todos os aplicativos, ele ajuda bastante, sobretudo, por exemplo, para pessoas surdas. Ainda aquele decreto 6.523 previa o telefone para surdo, que é muito caro, quase ninguém tem, e que as empresas, para ter um atendente à disposição naquele serviço, também tem um custo muito alto. Hoje, via internet, o surdo consegue ser atendido muito bem, via aplicativos, o surdo consegue ser atendido muito bem. Então, essas tecnologias são importantes, mas ainda falta muito boa vontade das empresas. Eu estava esses dias aí dando uma aula com dados do CNJ e tem 30 empresas que dominam mais de 50% dos processos em quase todos os tribunais do país. Então, são 30 grandes litigantes que dominam os processos referentes a direito do consumidor. E isso mostra que essas 30 empresas maltratam o consumidor, e essas 30 empresas são também as mais reclamadas nos PROCONs, são as mais reclamadas no consumidor.gov. Isso mostra que o problema não é do consumidor, o problema é da empresa. Então, tem empresa que faz questão de maltratar o consumidor porque joga isso no risco da sua atividade. E falta concorrência, Thiago. Eles vão falar assim, é só o consumidor não ir atrás dessas 30 empresas. Se a gente for olhar nessas 30 empresas, tem praticamente todas as empresas de telefonia, tem praticamente todos os grandes bancos, e tem as empresas de energia, as empresas de serviço de fornecimento de água. Então, são serviços que têm uma concorrência mínima quando tem, e o consumidor não tem para onde correr. Agora, doutor, dentro disso que o senhor está falando, né, é importante que haja um órgão regulador. Por exemplo, o plano de saúde, você tem a ANS, que é um setor que dá muito problema, principalmente pelos preços abusivos, os planos que não cobrem o quando deveriam cobrir algum determinado tipo de atendimento. Mas falta um órgão regulador no Brasil e uma punição mais severa a essas empresas para tentar punir empresas em meio a essa concentração que o senhor fala? Órgão regulador tem. O que a gente precisa fazer imediatamente é abrir o mercado brasileiro para ter mais empresas. Não dá para entender como a gente tem nos Estados Unidos e na Europa 20, 30 empresas de telefonia que hoje prestam também serviço de internet, e aqui no Brasil a gente tem 3, 4. A gente ouviu, por exemplo, o Elon Musk falando que ia disponibilizar a internet aqui no Brasil via satélite. Isso precisa acontecer. Várias empresas precisam disponibilizar sinal de internet aqui no Brasil. Por exemplo, eu te dou um exemplo do streaming. Hoje tem um monopólio nessa questão da TV a cabo, mas o streaming está tirando esse monopólio, porque hoje a pessoa pega uma antena digital para ter os canais abertos e na hora do canal fechado ela vai para o streaming, que é muito mais barato do que os valores muito altos que as empresas de TV a cabo cobram. Plano de saúde é um problema sério que agora também está em discussão. Já estava na minha época de secretário, para você ter uma ideia. E falava-se naquela época dos planos populares. O que eu tenho medo dos planos populares é que o consumidor pague e não tenha cobertura. Se hoje, naquele chamado plano guarda-chuva, que engloba todas as doenças e todos os exames daquelas doenças listadas no rol da Organização Mundial de Saúde, a gente já tem negativa de cobertura, imagina você, a gente tem um plano popular, a negativa de cobertura vai ser ainda maior. Aí não adianta o consumidor pagar pouco e na hora de querer usar ele não conseguir usar. Mas eu acho que a gente está caminhando sim para um plano ambulatorial, aquele plano com
franquia é interessante, toda vez que você usar, você pagar uma franquia. Tem também a coparticipação, que a cada procedimento você paga um determinado valor, porque também, Tiago, a gente tem uma ideia dos consumidores que, se eles estão pagando pelo plano de saúde, eles devem usar o máximo possível. Não tem aquela cultura preventiva. O nosso tratamento hoje é um tratamento de pronto-socorro, quando o correto é você ter uma vida com exercício físico, uma vida com uma boa alimentação, uma vida regrada e ir no médico preventivamente, fazer check-ups preventivos. Hoje, muita gente é atendida pelo pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, naquele primeiro atendimento, os médicos, com medo de serem responsabilizados, pedem uma infinidade de exames, muitas vezes desnecessários. Isso onera os planos de saúde e acaba sendo repassado para os consumidores na forma de reajuste de sinistralidade. Então, existem coisas aí que precisam melhorar. Também, na minha época de secretário, a gente percebeu que tem lucro de 300% em alguns insumos médicos nos hospitais. Os hospitais não têm transparência nas contas dos consumidores com planos de saúde. Eles dizem o seguinte: não é o consumidor que está pagando, é o plano de saúde, então eu não preciso discriminar. Deveria o consumidor receber a conta para ele tirar lá, eventualmente, alguma cobrança indevida, como vira e mexe acontece no restaurante. Você está no restaurante, às vezes cobram um refrigerante a mais, às vezes cobram um café a mais, e você vai lá e fala: isso eu não pedi. Da mesma forma, deveria acontecer isso no final de uma internação hospitalar, para o consumidor conferir, porque o plano de saúde também não tem muita preocupação em conferir, que ele pega essa conta e repassa o custo dela para o consumidor na forma de reajuste de sinistralidade. Então, por isso que o plano de saúde aumenta tanto, tem coisas que precisam ser melhoradas, falta um pouco de vontade das empresas e o cenário não tende a mudar. Eu, particularmente, não estou conseguindo pagar mais meu plano de saúde, estou, neste momento, revendo para diminuir, fazer o que a gente chama de downgrade no plano de saúde, para eu conseguir pagar, porque esse ano eu viro a faixa etária, eu vou ter, além do reajuste anual, além do reajuste de sinistralidade do plano coletivo que eu tenho, que mais de 80% da população tem, eu ainda vou ter o reajuste de faixa etária, que é em torno lá de 30%, e aí o meu salário não aumenta na mesma proporção. Entendi. Doutora Tori, a gente está encaminhando já para a nossa reta final da conversa aqui na Jovem Pan. A gente tem muita discussão, principalmente agora, nesse período de pandemia, discussão sobre essas empresas de entrega, empresas por aplicativo, tem os trabalhadores de Uber, 99 e todas essas empresas que fornecem esses serviços. E há muita ainda discussão sobre como se regulamentar esse trabalho, regulamentar esse serviço, porque quando não há regulamentação, o consumidor também sofre, porque o consumidor tem que ir atrás das empresas, muitas vezes nem é atendido. O que o senhor acha que é possível fazer para tentar um acordo, acertar essa situação para beneficiar os trabalhadores e também o consumidor? Eu acho que, da mesma forma como a concorrência é importante para o direito do consumidor, a concorrência é importante nessas vendas por aplicativos, tanto na relação consumidor-aplicativo, como na relação prestadores de serviço aplicativos. A gente tem, por exemplo, um aplicativo de comida que detém mais de 90% do mercado. Quando isso acontece, restaurantes reclamam que ou se submetem às condições desse aplicativo ou não conseguem vender através desse aplicativo. Consumidores reclamam também que o serviço poderia ser melhor. A gente tem agora esses crimes com pessoas se passando por entregadores, o que é uma coisa seríssima, que precisa ser combatida e as empresas precisam colaborar. Então, eu acho que tem que ter concorrência, tem que ter opção. Na parte de transporte de pessoas também tem uma empresa que domina aí mais de 60% do mercado. Essa concentração de mercado não é boa. O ideal seria que a gente tivesse 3, 4 aplicativos aí no mínimo no mercado e que a gente tivesse mais opção e que os trabalhadores tivessem opções melhores. Quando você tem uma empresa só,
esse aumento de combustível, os motoristas de aplicativo estão reclamando que não estão recebendo o reajuste, os consumidores estão reclamando que estão pagando mais caro, e a gente teria um termômetro melhor se a gente tivesse uma concorrência maior. Mas eu acho também que a gente precisa tomar cuidado com a regulação, porque se houver... Eu lembro, Tiago, a questão dos patinetes. Eu lembro que eu voltava da Jovem Pan por escritório de patinete. Eu pegava o patinete aí na Avenida Paulista e voltava até a Vila Mariana de patinete. O que aconteceu? Pegaram no pé dos patinetes, vieram com uma regulação estapafúrdia, obrigando a ter capacete, obrigando a ter uma série de controles, e os patinetes pura e simplesmente desapareceram aqui de São Paulo, que era um modal de transporte bastante interessante. Então, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com os patinetes, a gente precisa tomar cuidado, porque hoje ninguém vive sem aplicativo de transporte, hoje ninguém vive sem aplicativo de comida. Eu diria para você, Tiago, que aplicativo de comida é a saída para o preço caríssimo que a gente tem hoje para comer fora. Eu consigo pagar metade do preço num aplicativo de comida que eu pago quando eu levo a família para almoçar ou jantar fora. Então, hoje a gente não vive sem, então precisa tomar cuidado com a regulação. Perfeito. Doutor Arthur Rolo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, por estar sempre presente aqui na programação da Jovem Pan. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado mesmo. Obrigado, Tiago. Foi uma satisfação conversar com você. O programa passou rápido e eu estou à sua disposição para outros bate-papos como esse. Perfeito, muito obrigado. Bom, falamos sobre direito eleitoral, falamos sobre direito do consumidor nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan com o doutor Arthur Rolo, que também foi secretário nacional do consumidor. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima.